Obrigado a todos mais uma vez pela participação. Vou fazer a nossa abertura aqui, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo. E a nossa irmãzinha Rita não, Cíntia vai fazer uma oraçãozinha depois se tiver tudo ok por aí, Ritinha. Ô, Cíntia, meu Deus, trocando as bolas. Posso passar para a Rita hoje? Pode, querida. Aí era porque era para ser você Obrigada. mesmo, Ritinha. Tá Vou bom? fazer a leitura então. E aí eu passo para você, Ritinha, já uma vez. Deixai vem a mim as criancinhas, pois tenho o leite de fortalecer os fracos. Deixai vir a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos os que sofrem a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esses bálsamos soberano, que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pela tribulação, bendito sejas, porquanto é para a dor e pelas tribulações, bendito porquanto é para o meu bem, eu o sei. Que a tua mão sobre mim se abate. Se é do meu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca. Dá-lhe ao coração as alegrias sãs. Bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amorrodorado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe consculpar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma, inebriada, se farta do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1868. Padre Onipotente, nós estamos aqui reunidos, Senhor, e te pedimos a tua bênção e a tua proteção, a tua permissão para o início do nosso estudo. Pedimos, Senhor, a presença de Dr. Fernando Queiroz, doutora Cristina, de toda a equipe médica do Hospital da Austrália, Dr. Pietro. Agradecemos imensamente pela presença de seu Gandhi e pedimos, Senhor, que os nossos anjos da guarda, perto de nós, nos auxilia no aprendizado, que todo o material ele fique bem arquivado, para o momento necessário a gente ter essa facilidade de exprimir, de falar, de explicar o que nesse momento nos vem dado. E com a tua permissão, Pai, com o amor de Maria Santíssima, que se espalhe entre nós, aqui presente, e as outras pessoas que não se encontram presentes, que se contagiam dessa maravilha, dessa palavra e dessa bênção. E com a tua proteção, Maria Santíssima, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Amém. Obrigado a todos mais uma vez. Deixa eu ver, eu acho que deu um retorno da minha voz aí, não é isso? Eu vou então dar início à nossa aula de hoje.
Pediatria Espiritual, Crianças Prematuras. É uma aula bastante intensa. Não tenho certeza, se eu disse, a gente vai conseguir cobrir todas as dúvidas de todas as mães que estão aqui nesse grupo. Possivelmente não. Se a gente não conseguir cobrir, a gente estica um pouquinho essas perguntas para a próxima aula, se o seu Vandi estiver de acordo. Mas sigamos então para aqueles que têm as dúvidas já de cabeça, que podem realizar as perguntas. Se de preferência a gente puder ir lá do comecinho, seria melhor. Alguém tem uma pergunta ali do começo da matéria? Eu tenho. Por favor, Cíntia. Seu Vandi, bom dia. A doutora Cristina, né, ela fala sobre a modificação hormonal, né, que não acontece só no corpo físico, mas também no perispírito. Essa parte do perispírito seria a mesma coisa que no corpo... Não, desculpa. No perispírito seria a mesma coisa que no corpo físico da mãe? É isso? Repete de novo a pergunta. A doutora Cristina fala sobre a modificação hormonal no corpo físico da mãe, né? Que não acontece só no físico, mas no perispírito também. É a mesma coisa? Assim, tem que acompanhar tanto o físico como no perispírito? É isso que eu entendi? As questões hormonais e estado gestacional, é interessante que, quando as pessoas deixarem de ser materialistas, tudo não nasce na matéria, né? E nós temos um corpo chamado perispírito periférico. Então, fecundação acontece lá no perispírito periférico, né? Por isso que o aborto é uma agressão grave, tanto à criança como ao corpo físico e ao perispírito da própria mãe. Então, quando essa modificação hormonal está acontecendo, o perispírito periférico ele sofre modificações. Quais são as modificações? Ele vai sustentar agora, praticamente, né, um ser interno, com um perispírito periférico, e esse perispírito periférico, ele sempre vai buscar na mãe um elemento essencial, que é o eletromagnetismo positivo. Se essa mãe é muito inferiorizada, essa é muito negativa, esse espírito recebe uma carga emocional muito forte. Isso vai influenciar tanto na parte hormonal dele, como também na mãe, entendeu? Quando a gente vê uma criança, ela se mexer muito dentro do ventre, as pessoas dizem, não, é saúde. Não é saúde. Essa criança está no nível de estresse, entendeu? Então, esse nível de estresse são descarga eletromagnética negativa que está partindo da mãe. Quando se observa que essa criança ela é muito calma e até dizem assim, mas ela nem se mexe, esse menino está vivo mesmo, ele é um espírito muito calmo, ele é muito passivo, entendeu? Então, ele não precisa de nenhuma reação para chamar atenção. Para a gente entender que todos os nossos dramas a gente traz de vidas passadas, né? A gente não cria aqui, né? A gente está trazendo. E no estado gestacional, já observamos e pesquisamos muita gestante aqui, o que nós chegamos à conclusão é que a mãe estressa o feto, não é o feto que estressa a mãe. Né? E o grande problema está aí, porque ele devolve. Agora entendi melhor, seu Vandi. Obrigada. Melhor. Uma pergunta nessa sequência que é da Tati, seu Vandi, se eu puder. Seu Vandi, o espírito que vai reencarnar, mesmo com a sua inferioridade, ele consegue manipular para adiantar ou recuar? Isso aí ele usa o livre-arbítrio dele, é deixado, mesmo na inferioridade? Eu fiquei meio assim, né? Porque O que a justiça divina quer colocar para ele, que a necessidade é dele, não é uma imposição de Deus. E ele vai ser levado ao cansaço. Porque, muitas vezes, na reencarnação compulsória, a gente entende que ela é necessária, mas ela muitas vezes acontece em mundos inferiores. O mundo de semi-regeneração, você já não encontra essa grande quantidade de reencarnação compulsória. Mas a justiça divina deixa o livre-arbítrio, entendeu? Para que ele entenda que a necessidade é dele.
ele não está sendo punido, né? Ele se puniu dentro dos erros e atropelos de vidas passadas. Às vezes ele quer vir, quer, mas na hora ele sabe o que ele vai enfrentar, né? O drama da esquizofrenia, a deformação física, entendeu? Então, ele sabe que a prova dele vai ser dura. Ele tenta recuar. Então, deixa à vontade. Ele vai ter que entender que tudo aquilo que ele fez, ele vai ter que responder. E chega um momento que ele entra num momento de exaustão emocional mesmo e termina aceitando o processo reencarnatório. Bom, obrigada, bom dia. Dentro desse ponto aí, eu tinha uma dúvida, né, sequência nesse mesmo aspecto. Aqueles espíritos que são há 300 anos, às vezes 500 anos, né, que passaram aí na história do planeta, fazendo muita coisa errada, muito mal, e eles entram nesse estado de reencarnação compulsória. São espíritos que estão, digamos assim, os sentimentos cristalizados, eles não entram num estado de, digamos assim, hibernação ou anestesia para que haja essa encarnação deles, não? Não, todas as propostas dos médicos espirituais e dentro do planejamento reencarnatório, eles são processos de esclarecimento, mas você tem o livre-arbítrio de querer ou não. O anjo de guarda alerta as provas que você vai enfrentar. Se você tem humildade, né, benevolência consigo mesmo, você vai aceitar um internamento. Isso vai amenizar muito as provas que você vai ter que enfrentar como espírito. Mas o que acontece com muitos? Mesmo desencarnado, não acredita na reencarnação e não acredita que isso vai acontecer. Então, eles negam o fato, sabendo que a realidade existe. O que a justiça divina vai fazer? Deixa ele à vontade. Entendeu? Então, esse deixa à vontade não é muito bom para ele, porque ele é um espírito totalmente despreparado. E quando vem do processo reencarnatório, é o que a gente vê aí, verdadeiros flagelos humanos, né? Condição moral lá embaixo, são verdadeiros criminosos frios e calculistas, e volta para mundos inferiores porque não conseguiu se adaptar aqui. Deixa eu passar então novamente para tem a Ana Rita e tem a Cíntia. Pode ser que não tenha tido a oportunidade de... Você tem perguntas nesse sentido ainda no comecinho? Eu não. O meu tem mais na glândula do timo. Depois eu pergunto. Tá lá na frente. Perfeito. Também não? Então tá. Então, a Tati tem uma pergunta número 2. Aí, mute. Tati. Desculpa, gente. Seu Vandir, eu gostaria de saber se o senhor dá um exemplo de criança prematura que o hospital já ajudou? Criança prematura. Deixa eu lembrar alguns fatos aqui. É interessante que essas crianças, a gente sabe que ela tem uma fragilidade espiritual muito grande. Porque uma criança normal mesmo, né, de 9 meses, ele tem uma boa absorção no timo. A criança prematura, todos os cuidados eles são essenciais. A aplicação de ectoplasma no timo dessa criança é essencial para aumentar a imunidade dessa criança. E uma das coisas que a gente observa nela, né, é a fragilidade da pele. Então, são crianças que a gente tem que ter o maior cuidado com a higiene, que a pele deles está muito fragilizada. E a gente viu aqui mães que, na verdade, os espíritos, às vezes, né, o sentimento de culpa, eles apressam esse processo de reencarnação. Porque a gente nota neles uma ansiedade de nascer muito grande. E essa ansiedade está baseada em quê? Em atos cometidos. Então, eles sentem a necessidade de responder pela prova. E não chegam a esperar os 9 meses de gestação. Então, com 7 meses, imediatamente ele está vindo. A espiritualidade tem que dar um reforço ali muito grande de fluido vital para sustentar a reencarnação dele.
nesse caso, ele tem ansiedade de nascer. Já tem outros que têm a negação total de querer nascer, não aceita. Já é diferente. Ele interrompe o ciclo reencarnatório dele. As equipes superiores tentam orientá-lo de todas as formas. Mas o que é que esse espírito teme? Né? Não é a questão familiar, é a questão social. A sociedade que ele agrediu vai ser a mesma sociedade que vai julgá-lo. Né? Então, por isso que eles têm tanto medo de voltar. Né? Obrigada, Vandir. Posso invadir um pouquinho? Seu Vandir, igual nós vemos muitos casos, né, de crianças prematuras, bem pequenininhas, né, cheias de aparelhos, que eu já vi, assim, noticiários, né, que a mãe fica com o bebezinho bem pequenininho aqui, pertinho dela, né? Para ele poder estar sobrevivendo a tudo aquilo, seria a prova dos dois, de, tipo assim, dele sentir o amor da mãe, que realmente ela quer ele mesmo, para ele poder viver. Também tem isso ou não? Aqui chama-se Mãe Canguru, né? Aqui no Brasil. Ah. Aqui tem um projeto Mãe Canguru, que é no Hospital do IMIP de maternidade que se estenderam. A finalidade ali, na verdade, né, é trazer esse vínculo e o aquecimento físico também, a temperatura da mãe, passando para ele, que ele necessita muito disso. Mas fizeram um projeto sem saber de uma coisa, né? Que a criança está sendo alimentada pelo timo da mãe. Porque quando coloca ela ali, o que acontece? Essa irradiação da mãe passa para a criança e fortalece o estado imunológico dele. Então, ali está o timo do prematuro e o timo da mãe. Então, esse projeto aí foi muito importante, porque ajudou muito a espiritualidade nesse sentido. Porque toda irradiação positiva de uma prece da mãe, ela é jogada pelo timo e chega até a criança. Então, aqui se salva muitas vidas. As crianças também ganham peso, né? Porque elas também têm aquela percepção que ainda está na barriga da mãe. Então, elas se sentem mais protegidas. Ah, entendi, seu Vandir. Obrigada. E é bonita a história, né? Sobre a mãe. É. Sempre sobre a mãe canguru, seu Vandi. Aqui na aula aqui está falando que o prematuro, ele, através das camadas perispirituais, eles têm essa filtragem muito rápida. E o baço, como não está ainda completamente desenvolvido, ele não consegue eliminar essas toxinas e faz uma infecção no sangue e morre. Então, acontece muito que a criança prematura morre de infecção. Então, a causa, nesse caso, como aqui também na Itália, toda criança prematura, os pais já sabem que eles têm que fazer X hora ao dia com a criança no corpo para ajudar as máquinas, ter um resultado melhor. E algumas morrem. Então, pode ser por causa desse fluido alcoólico dos pais? Você tem toda a razão, porque a gente coloca um exemplo aí de um prematuro que estava na maternidade e eu estava no setor de bebê prematuro, né? E esse bebê, ele vinha já do berçário de infectados. E é interessante esse caso, que o pai queria ver o filho de todas as formas. E a gente sabia que ele não tinha condições, que ele tinha acabado de chegar do Carnaval de Olinda. Você imagina, né? Então, ele estava com uma carga eletromagnética muito alta. E a enfermeira chegou para ele e disse, olha, não é melhor o senhor vir outro dia? Hoje não seria bom você ver seu filho. Ele queria criar problema, né? Ele disse, não, eu quero ver meu filho. O filho não é meu. Eu disse, isso vai dar problema dentro do berçário. Então, eu olhava lá, aquela discussão, e eu tinha acabado de amamentar aquela criança, né? Então, a gente colocou lá a comida, tudo isso. O que é que aconteceu? Ele entrou. Quando ele entrou no berçário, eu já senti radiação muito pesada. Eu disse, isso vai dar em besteira. Aí ele pegou a criança, botou no colo e ficou conversando com a criança. E daqui a pouco a criança aspirou para o pulmão. Sufocou mesmo, viu?
Então, corre, eu chamei a enfermeira, a gente pegou o menino, levou para o setor de infectado, colocou oxigênio. Aí, na época, eu trabalhava com a doutora Patrícia Barcelar. Aí eu perguntei a ela, doutora, o que foi isso? Ela disse, o menino levou um choque no timo do próprio pai, que foi alcoolizado com a maternidade. Aí esse menino teve que passar um mês em estado grave, para que ele compreendesse que ele não poderia fazer aquilo. Então, lá no berçário de infectado, aí o que acontece? Ele teve lá, né, infecção pulmonar causada pelo leite que foi para o pulmão do menino. A criança já estava pronta para receber alta, uma semana. Então, houve essa intervenção do próprio pai que prejudicou o filho. O prematuro não é uma criança qualquer. Você está lidando ali com um verdadeiro cristalzinho humano. Qualquer coisa errada, aquela criança vai embora. Então, sempre a gente orientava para as mães, olha, quando for amamentar, cuidado com a respiração da criança, porque ele é prematuro. E tem mãe que não tem experiência, pegava essa criança, colocava ela na mama e praticamente o narizinho dele é completamente impedido da respiração. Ele não conseguia respirar e comer ao mesmo tempo. E essas crianças começavam a ficar roxas. Eu disse, meu Deus, e quando essa mulher sair daqui para casa, como é que fica essa situação? Então, o que acontece? Você não está lidando ali com qualquer bebê, você está lidando ali com uma criança que, a qualquer momento, um erro seu, ele vai embora. Nossa. Oh, Eu dei risada, pessoal, mas eu ri porque vocês duas falaram nossa ao mesmo tempo. assim, doeu na alma a situação. A gente começa a imaginar a história. Sim, eu acompanhei um bebê de uma minha amiga que nasceu e esses pais é uma desesperação. Então, para mim, uma outra pergunta. A gente absorveu um pouco mais de conhecimento. Então, Vandi, uma perguntinha minha. Os espíritos que apresentam ansiedade, a doutora Cristina falou, né, que eles acabam se aproximando do campo magnético da mãe e acabam deslocando a placenta. O anjo guardião, ele não pode intervir para que isso não aconteça? O anjo guardião não acompanha esses espíritos? Ou não passa o conhecimento? Olha, não fica ansioso, não se aproxime. Certo. O que acontece no nosso planeta? A nossa atmosfera favorece a todos os absurdos espirituais. O grande problema é o estado evolutivo dessa mãe. Se há estado evolutivo, o anjo de guarda tem um grande acesso ao campo magnético. Mas quando você chega aqui no Brasil, agora, o que é que você encontra? Mais mulheres em bares do que homens. E essas mulheres estão grávidas. Então, como vai dar assistência ali no campo magnético daquele? Ela termina impregnando o filho, e essa impregnação vai chegar lá no sistema nervoso central do filho e complica a situação. Ela forma um campo favorável aos espíritos que estão aqui na nossa atmosfera. Então, qual é o campo favorável para os espíritos que estão fora dela, que estão em colônia? É um campo favorável de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, do centro espírita, de um hospital espiritual. Ora, o campo favorável é esse. Então, as mães que estão grávidas, elas têm que procurar mais a presença de Deus. Aí isso não acontece de jeito nenhum. Mas quando a gente vê a qualidade fluídica da mãe, a gente já sabe onde ela estava. O anjo de guarda não pode fazer nada. Aí, quando você vai para a relação de plexo genésico, é outro desastre, porque o marido tem promiscuidade, entendeu? Veja que essas fontes não favorecem ao anjo de guarda. O marido é promíscuo, uma pessoa totalmente promíscua. Aí, quando você vai ver, o plexo está travado de irradiação energética de mulheres que ele saiu. Então, como o anjo de guarda vai reverter isso? Resumindo, a gente cai aonde? Né? Na reforma moral. A gente cai aí. Se existe essa reforma moral, vai haver menos complicações para essa mãe e esses espíritos não vão se aproximar dela. Mas só que a receita negativa que se passam em termos de fluido favorece mais aos espíritos inferiores do que mesmo ao anjo de guarda que quer ajudar. Então, quando a gente vê aqui determinadas situações
de genética travada, quando a gente vê ectoplasma cristalizado, a gente não pode dizer àquela mãe o que está acontecendo, mas aquele marido tem 2 ou 3 mulheres. Aquelas energias que estão ali não pertencem a ela. Logo, pode atrair outros espíritos e pode também prejudicar o ser que vai reencarnar. Entendido, Nossa, A coisa é captado, séria, né? captado. É. É, A gente pensa num estado tão mais simplório, né? uhum. Tão mais nossa. simplório. A gente pensa que não prejudica, né? Que assim, cada um com a sua vida, que nada tem relação. Agora a gente está aprendendo que tudo tem relação, né? Um com o outro. Tudo. É. Nesse ponto do prematuro, eu ia passar a pergunta para a Samila. Samila, você tem condições de fazer, querida? E boa noite. Oi, gente, boa noite. Oi, Oi, Samela. Samila. Vamos lá. Seu Vandi, o fato do prematuro, poderia ser que ele está vindo antes para salvar a vida da mãe? Pergunto porque tem um caso, né, na minha família que a mãe adoeceu e não descobriam o que ela tinha. Até que o bebê nasceu de 6 meses, parto normal, e aí os médicos descobriram que ela estava com uma bactéria na placenta, decorrente de algum alimento, do leite, parece que veio decorrente, que é uma bactéria que dá no leite, e que se ele não nascesse, a mãe não iria sobreviver. Deixa eu explicar uma coisa a você. Então, qualquer processo de infecção na mãe, essa coisa toda, já mostra aonde esse espírito estava. Ele não estava numa região boa, porque a reencarnação de espírito melhor, o organismo da gestante funciona ótimo, 100% positivo. A gente não vê hipertensão, a gente não vê problema de diabetes, não vê nada. Toda aquela estrutura ali, tanto da mãe como dele, favorece aos hormônios, né? E a imunidade também dela. É de se impressionar quando a gente já vê outras reencarnações mais complexas. A gente já vê que já mexe com tudo. Tem mãe aqui que, no 4º mês, ela já começa a ter inchaço nos braços e nas pernas. Então, a gente já sabe que aquela condição ali não é boa. E a condição física da mãe é a condição física do espírito. Então, esse espírito, ele apresenta várias patologias que está passando para o corpo físico da mãe. Por isso que essa bactéria que ela teve aí não tinha muita razão de existir. E se existiu, estava partindo da região onde esse espírito estava. Tá bom, obrigada. E, nesse caso, Banti, mesmo assim que a Samila citou que ele meio que salvou a vida da mãe, mesmo assim ele tem todos esses problemas, mas Tem poderia. Qual foi a causa da bactéria? A condição dele. Então, logo ele não salvou a mãe. Porque se essa condição dele fosse normal, toda a estrutura dele seria de 9 meses. Então, quando essa estrutura é prematura, a gente já fica de olho que tem complicações emocionais, físicas, neurológicas, tem complicações. Então, o que acontece? Quando ele está ligado ali no cordão umbilical, tanto ele absorve da mãe, como ele também joga dele. Ele está jogando o que é dele. Então, se essa mãe ali ela não teve uma vigilância essencial, ele jogou algumas toxinas que ele trouxe no perispírito periférico dele. Logo apareceu a bactéria que fez essa ponte aí com a questão do leite. Outras situações que a gente observa aqui, que alguns obstetras falam, dentro dos exames, a gente não concorda graças a esse estudo, entendeu? Porque, olha, isso aí você herdou de fulano, beltrano, não. A gente vai partir do ponto de vista que nós vamos tratar agora na visão espiritual. Porque na visão física ele não tem explicação.
E quando você vai para a visão espiritual, todo aquele circo foi armado pelo espírito que vai reencarnar, que desviou até a atenção do obstetra para os objetivos deles, entendeu? Por isso que o cuidado nosso aqui é em ver exame, mas a gente não pode pegar aquele exame como base, entendeu? Sempre pegar aquele exame como base é muito complicado. Seu Vandir, mas então, assim, quando o espírito que está para reencarnar, ele vem de regiões inferiores, né? Trazendo uma bagagem aí de problemas. Normalmente, ele vai ser prematuro. Olha, nós temos aí duas questões relativas a isso. Às vezes ele não é prematuro, né? Mas ele vai levar os 9 meses dele, mas tem um porém nisso tudo, né? Ele com 9 meses, ele vai nascer tudo, mas tem um porém nisso tudo. Esse espírito vai ter um desenvolvimento físico muito rápido, e quando ele chegar à idade de 4 anos, a gente já vai perceber a agressividade nele. Enquanto que aquele outro prematuro, ele vai estar com todos os cuidados e energias de proteção da mãe. Enquanto que o outro que nasceu com 9 meses, ele não vai ter essa mesma atenção, o mesmo cuidado, porque ele não é prematuro. Então, isso quer dizer que nesse processo aí, desses espíritos menos esclarecidos, ele vai ser mais agressivo. É impressionante quando a gente observa aqui, dentro do hospital mesmo, chegar essas crianças. Eles chutam, eles querem morder, eles querem partir para o ataque mesmo. E a gente percebe e pergunta à mãe, olha, foi prematuro? Não, foi de 9 meses. Isso quer dizer que ele conseguiu chegar a essa etapa, mas também não foi favorável para ele, porque ele tem um desenvolvimento físico muito rápido, agressividade também, e muitas vezes ele vai ter que passar por remédio psicotrópico, pessoal, porque não vai sustentar, não. Enquanto que o outro teve todos os cuidados no berçário, todos os cuidados para a gente completar aquele ciclo dele de 9 meses fora da barriga, e o outro não. O outro ele tem um desenvolvimento muito rápido e perigoso. Mas isso não tira o caso do prematuro, não tira o caso, por exemplo, como o senhor falou, né, de se tornar uma criança agressiva ou com problemas psicológicos, por exemplo. Não, não tira essa possibilidade de jeito nenhum. Mas nós temos uma possibilidade no projeto Mãe Canguru de ter essa aproximação, né? Como a gente fala aqui, né? A reconciliação dele com a mãe dentro desse projeto. Enquanto que o outro, ele vai ser aquele espírito que muitas vezes na sua casa ele vai chorar 24 horas por dia, quer dizer, ele já chega agitando o ambiente. É impressionante a condição deles. Ele vai querer mais atenção do que o outro, ele vai cobrar da mãe, entendeu? Ele vai pressionar o pai. E, às vezes, dentro do processo de um espírito que vai reencarnar em más condições, ele já acaba com o principal, o casamento do casal, né? Ele já começa por ali. Porque tem uns que dizem assim, depois que esse menino chegou, acabou com tudo. É a condição dele e a condição dos amigos que ele traz do mundo espiritual, né? Tá bom. Obrigada. Ficou claro, pessoal, Então, a questão do... Por favor, Cíntia, se tem dúvida nesse ponto, só para fazer. tá. Então, desculpa, Francisco. Então, seu Vandir, ele no caso que o senhor está falando, ele não vem sozinho, então? Ele traz o grupo de amigos juntos, é isso? Pessoal, nenhum dos nossos filhos reencarna sozinho. O que é que diz o livro dos Espíritos? Os Espíritos sempre reencarnam nos lugares onde eles cometeram suas falhas. Então, quando o livro dos Espíritos fala sobre isso, os Espíritos queriam falar o quê? Que o seu filho reencarnou aí, a sua filha reencarnou no Japão, porque tem uma equipe que ela prejudicou aí. Ninguém nasce sozinho. Nós trazemos, né, todos os desafetos de vidas passadas para aquele local. Por isso que tanto faz a gente reencarnar aí no Japão, como reencarnar aqui no Brasil. Depende da necessidade da prova do espírito. Então, se eu tenho mais inimigo no Brasil, o que é que eu vou dizer? Olha, eu estou mais bem preparado, pessoal.
eu não quero ir para o Japão. Deixa eu reencarnar no Brasil, porque eu estou mais preparado para enfrentar essa situação que eu criei. Então, quando as mães dizem assim, esse menino me tira a paciência, tem uns disso. Eu escuto muito isso. Às vezes dá vontade de eu estourar esse menino no chão. Esse menino não está só. Essa mãe está sendo assediada por essas entidades. E dentro do processo do resguarde, todos os cuidados mesmo no estado emocional dela tem que ser tratado. Porque ela fica muito mais sensível e se influenciada pelos algozes dessa criança, entendeu? Então, eu, você, Francisco, todos nós, a gente não nasceu sozinho. A gente trouxe ou uma bagagem de luz ou então de escuridão que criamos, né? Entendi, seu Vandir. Mais para apagão aqui, viu, seu Vandir? Também acho, viu? Mais para Mas, apagão. seu Vandir, A luz a gente tem que acender, mas foi mais para um apagão. Pode falar, Ana. o senhor falou que o espírito nasce onde ele tem mais dívida, mas se é a nascer e crescer e viver naquele local ali, que você tem essa convivência para você espiar a tua prova. E se tu nasce e vai logo embora cedo, vai para outro canto, continua aí viajando. Eu mesmo morei em tanto lugar, chegar na Itália, e daqui eu estou já da quase 30, 25 anos, mais de 25 anos. Mas antes eu... Então, por que eu nasci onde eu, nesse momento, não estou lá? Com minha mãe, com meus Ritinha, parentes. eu vou pedir para o seu Vandir responder essa mais rápida, viu? Porque não está fora do tema. A gente aí tem um monte de perguntas, viu? Sim. Certo, vamos lá. O que acontece dentro do processo reencarnatório? Você tem uma dívida aí dividida. Essa dívida dividida tu nasceu ali, mas tem etapas a cumprir em vários lugares. E você veio. Entendeu? Pelo menos a minha etapa é aqui, nesse bairro de Prazer. Eu nasci e me criei aqui. Então, aqui é o campo de batalha. No caso da criança, ele sabe, ele estuda. A reencarnação bem elaborada é interessante, porque a gente tem a oportunidade de descer aonde nós vamos nascer, para estudar toda a situação e até mesmo os nossos perseguidores futuros. A justiça divina nos dá esse direito. O problema é a nossa rebeldia, quando somos chamados ao processo reencarnatório. O que é que muitos espíritos falam? Eu não vou. Eu estou preparado para enfrentar tudo. Termina fraquejando. Vandir, vamos lá, então. Eu tenho mais uma pergunta nossa aqui. Voltando no ponto da gravidez tubária, né? Onde a doutora Cristina nos fala ali da rotação do plexo, está travado. Nem está rodando no sentido anti-horário, nem está rodando no sentido horário corretamente. Como é que essa experiência é sentida do ponto de vista mediúnico? Olha, na verdade, se a gente for colocar um sensitivo perto de uma gravidez tubária, ela vai sentir cólica, independente que seja homem ou mulher. Porque o plexo ele travou. O sensitivo vai puxar essas energias do plexo. E quando ele puxa, ele sente realmente que o plexo está travado e que essas cólicas aumentam. Vamos dizer que sempre essas pessoas têm problemas de cólica. Então, provavelmente, pode ter gravidez tubária lá na frente. O tratamento aqui é muito delicado, porque quando a gente vai medir o índice de contaminação de genética, ele chega a 80%. É impossível ter reprodução. 80% para uma reprodução de energias negativas não tem. E a gente alerta aquela pessoa, a gente alerta, porque tem umas aqui que faz tratamento para engravidar. O que é que a médica diz aqui? Olha, não tem condição de se engravidar agora. E elas passam por cima da orientação e terminam se prejudicando. A questão da ansiedade de querer engravidar. Veja só, a ansiedade, né? De querer dar uma resposta também social. E o que acontece? Nesse processo, a ovulação está irregular, entendeu? Então, não vai ser possível aquele óvulo, né, ele cair lá no útero, não. Ele vai ficar preso nas trompas. O que a gente quer das mães é que ela compreenda a orientação médica e espiritual. Elas não seguem.
E daqui a pouco, doutora, eu estou grávida. Aí a Cristina faz, pelo amor de Deus, por que você fez um negócio desse? Não, mas agora vai. Aí daqui a 15 dias a gente tem a notícia, né? Gravidez e tubário está internada. Então, já que vocês aí não vai ter uma sala periférica, o que é que a gente faz? A gente pega o médium sensitivo, bota perto da gestante ali, né? Que está ali com o plexo travado. Esse sensitivo, a gente aplica nele um passe circular sobre ele, que está ao lado dela. Esse passe circular vai destravar o plexo dela, porque as energias que estão no genético dela passam para o sensitivo. O passista, quando aplicar, destrava. Mesma utilização aqui, né? Nós podemos fazer isso aí também. E ela vai ter uma gravidez normal. Esse tratamento pode ser feito de 15 em 15 dias, semanal, porque os tratamentos para elas engravidar, a primeira coisa que a gente tem que perguntar aqui, olha, você tem cólica constantemente, tem infecção uterina, isso identifica que ela tem contaminação. Não é preciso ser evidente. Então, a gente já parte para uma linha de tratamento para destravar aquele plexo. Após isso, a gente aplica 20 ml de ectoplasma. Esse ectoplasma está servindo como antibiótico, que vai chegar até o genésico para manter aquele plexo sadio. Deixa eu ver se eu entendi, então, se eu entendi. Isso dá então, a gente bota o médio sensitivo do lado, ele vai absorver aquelas energias, o médio vai sentir a cólica, é isso? Ou é a paciente, ou é a pessoa? Vai sentir. O médio vai sentir, daí vai vir uma pessoa para dar um passe no médio ou na paciente. No médio, diante da paciente. No de médio. Frente. Isso aí a gente chama de filtragem, que já estudou isso, né? Certo. Ele está fazendo uma filtragem. Então, essa filtragem está sendo da paciente para o médio, e o médio passista vai concluir o trabalho com dispersivo circular. Perfeito. Interessante. Primeiro é o passe circular ou o passe dispersivo circular no médio? Ele vai receber o passe dispersivo circular. Porque o que tem no genético da gestante vai passar tanto para o médio masculino ou feminino, tá entendendo? Isso vai passar para ele. E o dispersivo circular vai fazer a sepsia. Tá. E depois que destravar o plexo, aí sim os 20 ml Não, esse é o procedimento que vai destravar o plexo. Depois que destravar, 20 ml de ectoplasma. Tá, obrigada, seu bom dia. Interessante, eu acho que a gente vai estudar isso mais para frente, né? Uhum. Vamos? Vou fazer. Vamos chegar lá. Se a Rita já fez assim com a cabeça, é porque ela já estudou, a gente vai chegar lá. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta, Chico, dentro dessa questão. Uma pessoa que não tem, seu Bandir, nosso conhecimento, ela tem jeito de, pela fé dela, alguma coisa assim, não sei, se salvar disso? Eu estou falando do caso da minha irmã, que eu contei para vocês há pouco tempo, ela é evangélica, muito fervorosa. Na força da medicina espiritual, porque é uma continuidade do projeto de Kardec. E a gente sabe que hoje aqui, Tatiana, no Brasil, os médicos aderiram muito à medicina espiritual. Então, não é você, nem Francisco, nem Rita, nem também Cíntia, que vai dizer assim, vá para o hospital espiritual. Os médicos já estão mandando. Está entendendo? Então, antes a gente pedia e as pessoas não acreditavam, levavam para o ridículo. E hoje, a quantidade de médicos aqui nos hospitais do Nordeste, que eles indicam, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, são bem taxativos. Eu não vou resolver isso. Você cria religião. Eu sou católico, independente de religião, procure o Maria Cláudia, é um hospital espiritual especializado nisso. Então, ele não tem outra saída. Porque o médico está descartando toda a possibilidade de uma doença física. Está entendendo? Então, ele encaminha para cá. Por isso que o trabalho de vocês vai surgir quem aí, né? Vai surgir alguns médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eles vão testar o tratamento
E quando isso se propagar, não é você que vai pedir, é eles que vão dizer, olha, vá para o hospital espiritual, está entendendo? Então, por isso que vocês nem se preocupem com os não que vocês vão ouvir, porque a mesma coisa aconteceu aqui. E hoje essa propagação é feita por eles, entendeu? Então, você imagina quando o seu Nael será vivo, o SAMU vem entregar um paciente aqui. O SAMU vem entregar. E desceu o paciente, aí Nael se aproximou e disse, qual é o problema? Disse, olha, o médico lá na UPA mandou para cá, porque lá não resolve, não. Aí Nael riu, foi muito com essa história. Disse, mas seu Vandil, o velhinho disse, deixa eu ir para aqui, que aqui resolve. Que eu disse a ele que aqui resolve. Belezinha. Vamos tocar então? Eu posso entrar rapidinho antes de sair? Antes de ir embora? Por favor, passa aí. Seu Vandir, sobre a gravidez tubária, caso a pessoa não tenha esse conhecimento, que as meninas estão falando, né, do espiritismo, aí essa mãe perde a trompa. E depois dessa cirurgia, ela sente todo mês, antes de descer, ela sente vários sintomas diferentes um do outro. Esse espírito ainda continua atuando ou não? Ele pode continuar atuando, porque tem que haver o desligamento desse espírito com relação ao plexo genésico, entendeu? Quando acontece esse desligamento, ela não sente mais essas ações. Mas, geralmente, a gente vê que o motivo aí é rejeição reencarnatória. Ele não quer aceitar. Ele próprio pode contaminar o plexo da mãe com a sua rejeição, né? Entendi, seu Vandir. Obrigada, hein? A gente tem mais 10 minutinhos, tem aí umas 3 perguntas da Tati ainda, mais uma minha, mais outras da Rita, se ela quiser entrar no meio do tema. Seu Vandir, segura na cadeira aí. Vamos ver se a gente consegue responder tudo antes da aula terminar. Dá tempo. Vamos lá, Tati. Pergunta número 4, por favor, querida. É a 3, né? É a 3, é isso mesmo, é a 3. Sobre o espírito que vai reencarnar, e ele sofre a obsessão junto com a mãe, e ela sofre o aborto, que a doutora Cristina comentou desse caso. E esse que vai reencarnar, ele não tem nada a ver com o outro espírito que está obsediando a mãe. O senhor entendeu, sabe, desse caso? Tem um outro espírito obsediando. E como que fica ele, nesse caso, esse que foi abortado? O que acontece nos processos obsessivos gestacional, ou o espírito encarnado, que vai reencarnar, é perseguido a mãe. Quando o processo é sobre a mãe, ele espera que a gestação aconteça. Entendeu? Aconteceu o estado gestacional, provavelmente vai pegar ela num resguardo. A gente já encontrou casos assim desse jeito. E essa mãe, ela teve uma gravidez normal, nenhum problema. O espírito perseguidor dela esperou e respeitou, porque ele disse que o problema não era com quem vinha, era com ela. E quando ele encontrou ela grávida, então ele respeitou. Mas depois que a gravidez encerrou, ela entrou no estado de loucura, entendeu? Surto psicótico um atrás do outro. Então, quando a gente foi investigar o caso, chegamos a uma conclusão, que o ódio dele era com a mãe, não era com a criança. A criança normal não foi afetada em nada. Esse processo aí de tratamento durou 6 meses para a mãe voltar à normalidade. Você imagina, foram 6 meses de tratamento. Foi muito longo. Mas aí eles sabem dividir as coisas, né? Então, quem me perseguiu foi ela. Então, a perseguição em cima dela. Nossa. Obrigada, seu Vandir. E aí, você tem a pergunta número 4 também, né, querida? Seu Vandir, como verifica que a glândula do timo como verifica a glândula do timo e a sua velocidade no prematuro? Assim, se ela está lenta, se ela está normal? Se vocês tiverem a oportunidade de ir na maternidade, no setor de prematuro, vocês vão ver que essa glândula do timo,
numa criança de 9 meses, ela não tem essa pulsação. Você vê mesmo. No prematuro é impressionante. A pulsação existe ali. É como se ela estivesse puxando energias do ambiente, procurasse a própria mãe para se alimentar dessas energias para sobreviver. Isso é visível, não é preciso você ser evidente, não. Você vê ela fazendo isso lá. Então, significa que aquela criança ali, ele precisa muito de energia vital, de fluido magnético, de ectoplasma, eletromagnetismo positivo. Ele está procurando toda a substância para sobreviver, né? É como se ele respirasse meio rapidinho? Não, no tórax dele, você vai ver que a glândula do timo dele faz isso. A respiração dele está normal, mas a glândula dele está bem acelerada. É que eu não lembro, mas há muito tempo atrás, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhei na maternidade. E às vezes eu ficava no prematuro. Dá para ver. Não lembro. Vou fazer a sua, Chico. Vamos fazer a sua, porque é uma sequência do prematuro ainda, dos gêmeos. E no caso de prematuros gêmeos, qual que é a relação? Com certeza são afins? Dizem que gêmeos, um é bom, um é ruim. Tem Olha, é umas histórias dessas. você fazer essa pergunta, porque nós tivemos aqui um caso de trigêmeos, né? Trigêmeos. E o mais complicado ficou no meio para se proteger. Veja como a justiça divina ela é fantástica. Então, o que aconteceu? A menina de um lado, o menino do outro, e o menino mais complicado, endividado, ficou no meio para receber toda a proteção. Aí, nessa gravidez trigêmea, o que é que acontece? A menina nasceu normal, o que estava protegendo nasceu normal, e o que estava protegido é especial. Olha aí. Então, a justiça divina, nesse processo de elaboração reencarnatória, tomou todos os cuidados para ele sobreviver, para ele responder à prova dele. Quando a gente vai avaliar a menina, ela tem uma condição espiritual muito boa. Quando a gente vai avaliar o irmão dele, uma condição espiritual excelente. Quando partimos para a evolução dele, ele não tem essa evolução. Então, quando a gente pode dizer assim, olha, são trigêmeos, comportamentos idênticos, corpo físicos idênticos. Eles são muito diferentes em comportamento e em corpo físico também, viu? Muito diferente. Até a doutora Cristina, quando eles chegavam aqui, ele gostava de dizer para os dois, vocês dois protegeu esse aqui, ó. Se não protegesse, ele não vinha. Mas para a gente entender, veja só, elaboração reencarnatória. Precisou de dois espíritos numa condição boa para proteger um, mas ele teve que vir no processo da gravidez trigêmea. Olha que bonito. Bonito, é? Justiça divina, né? Orquestrando processo reencarnatório. Seu Vandir, eu queria fazer uma última pergunta dentro de um ponto que a doutora Cristina falou. Aliás, a gente não tocou em todos os assuntos da nossa aula, né? Tinha assuntos ali que era da chuva negra com relação a perda de gravidez, né? Gravidez, as mães perdendo as crianças. Mas, gente, vamos lá. Teve um ponto que ela tocou ali na cirurgia de deslocamento de placenta. O senhor podia dar um pouco mais de detalhe como é que ela é feita e qual é o procedimento dela? A cirurgia de deslocamento de placenta é feita pelo controle de rotatividade de plexo genésico, que faz a correção, né? Sim. Quando ela pede correção de placenta, geralmente ela pede o controle de atividade de plexo genésico em sentido horário. Já é para essa cirurgia. Então, se está ao contrário, a tendência é de haver derrocamento de placenta. Se ela coloca no sentido horário, é como se a placenta encaixasse, entendeu? E depois de exame, volta à normalidade. Então, no caso, a paciente que chega aí, ela já chega com diagnóstico do médico com relação à placenta dela?
e com o exame na mão já. Entendi. E no exame, deslocamento de placenta. Eles pedem repouso, essa coisa toda. Mas isso é um caso que a gente não pode demorar muito. Tem que partir logo para a cirurgia, senão termina perdendo a criança. Isso. E tia, você tem mais uma pergunta aí? Guardada na gaveta? Você está em mute, querida. Lília? Eu não consigo muito formular a minha pergunta, que é sobre a depressão pós-parto, porque quando a criança, depois que vem abortada, essa mãe não tem mais a proteção do anjo de guarda da criança, e ela entra em depressão. Então, nesse caso, eu não estava conseguindo entender. Então, nesse caso, é porque esse espírito obsessor descobriu essa mãe. Não, mas aí no caso não entra. Eu não consigo entender essa parte dessa depressão que a criança foi abortada. Então, significa que esse espírito obsessor, ele tinha tanto com a mãe quanto a criança? Ele mirou os dois, seu André? A obsessão pós-parto, o que é que acontece aí? Então, essa mãe, ela torna-se uma pessoa altamente sensível. Para o espírito obsessor que tinha um vínculo com ela, é muito mais fácil afetá-la. Então, a recomendação nossa aqui, às vezes, é que essa mãe dê continuidade ao tratamento, mesmo após o parto dela. E muitas não dá, e terminam se prejudicando. As obsessões pós-parto é a espera do obsessor pela hora do resguardo. É aí que ele ataca. O vínculo dele é com a mãe, não é com a criança que nasceu. Mas aqui nesse caso, a criança foi já abortada. Então, ele tinha problema com os dois, nesse caso? Aqui, para mim, Existe ou um fator aí que você está dizendo, a criança ele pode também se negar dentro do processo reencarnatório, quando ele foi abortado muitas vezes pela mesma mãe. Pode ser que ele não queira. É um direito dele. Quando isso acontece, então outro espírito é escolhido, mas só que ele fica na retaguarda. Ele vai esperar a hora do resguardo para atacar a mãe dele, né? Que, no caso, ele não que mate o processo reencarnatório. Aí você diz assim, ele tem esse direito? Tem sim, porque foram 5 abortos. Agora ele tem o livre-arbítrio de escolher, né? E quando ele escolhe, infelizmente, é pelo lado negativo, né? a última, a vampirização da placenta é o espírito que absorve a energia do bebê? É isso? No processo de vampirização de placenta, o próprio espírito reencarnado pode absorver, sim, dependendo da condição dele, espiritual. Como existem os processos obsessivos, onde outra entidade pode vampirizar aquele plexo, principalmente se essa mãe foi envolvida com promiscuidade. Aí isso acontece muito nesse fator moral. Obrigada. Acabou. Chegamos então à nossa conclusão. Certinho. Certinho. Muito obrigado, seu Vandir. Obrigado, Lília, por ter participado da Agradecer gravação. você pela pergunta. A gente aqui agradece. Muito boa. Muita paz. Vamos fazer a nossa prece. Vamos lá. Divino amado Mestre Jesus, que a vossa luz, Senhor, cubra os nossos irmãos de toda a prosperidade espiritual. Que seus anjos de guarda o acompanhem, Senhor, durante a noite e os encaminhem para os treinamentos espirituais necessários nos hospitais. Em teu nome, Divino Mestre, damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos.